Oi, fala galera, vamos aqui aprender um pouco mais sobre a linguagem C, né? Essa aqui é uma linguagem considerada a mãe, né, de todas as linguagens, então ela é muito importante o aprendizado dela no curso de informática, né, no curso de linguagem de programação. E aí a gente vai conhecer aqui um pouco mais sobre a linguagem C, sobre os principais comandos, né? As funções, como é que eu faço um comentário na linguagem, certo? Como é que eu executo, né, programa em C, como é que eu salvo, certo? E assim por diante, né? Vamos elencando aqui. Antes, porém, vamos entrar aqui no Google, vamos pesquisar aqui sobre linguagem C, para a gente entender só um rápido conceito sobre ela. Então a gente sabe que C é uma linguagem que foi criada em 1972, portanto aí já tem 50 anos, né? 5 décadas, por Dennis Ritchie. Deixa eu abrir aqui esse primeiro link aqui. Então, um programa em C é composto por um conjunto de funções. A função pela qual o programa começa a ser executado chama-se main, né? Que é principal. Aqui a gente tem uma estruturazinha breve de um programa em C. Após cada comando em C, deve-se colocar o ponto e vírgula. Então isso aqui é muito importante porque um dos critérios para se escrever as linhas em C, né, a maioria delas, é utilizar o ponto e vírgula no final. E se a gente se esquecer de um simples ponto e vírgula, vai dar errado e não vai rodar, certo? Então vamos começar aqui vendo aqui o programa, né? O programa para escrever um código em C. Então o programa que a gente vai utilizar é o programa Dev C++. Esse aqui é o programa que a gente vai utilizar para fazer o código em C. Vocês já até utilizaram ele. E eu vou abrir ele aqui no meu computador para mostrar para vocês esse programa. Então tem aqui um atalho para ele, que é um IDE, né? Um programa que usa para criar programas. Nesse caso a gente vai usar ele para a linguagem C, mas também a gente vai utilizar esse mesmo programa para criar programa em C++. E sim, C++ é uma evolução da linguagem C. Então, antes de mais nada, eu clico aqui em arquivo novo, e clico aqui em arquivo fonte, ou dou um Ctrl N, aí ele vai abrir aqui a tela para eu editar aqui o programa. Então, à medida que eu for precisando de uma linha aqui, ó, eu vou dando Enter, que ele vai aumentando aqui a quantidade de linhas aqui no meu algoritmo. O programa é bastante simples, a gente vai utilizar o botão para salvar, que pode ser por aqui, ou aqui em arquivo. E a gente vai utilizar o botão também para executar, que eu encontro aqui, ó, que é o compilar e o executar. Ou eu posso já fazer compilar e executar, certo? Antes, porém, eu vou criar uma pasta aqui no meu computador para eu guardar o meu projeto. Então eu vou criar uma pasta aqui, simples, para eu guardar o projeto que eu vou criar aqui em C. Então eu vou colocar aqui a pasta com o nome aula. Vou deixar ela aqui organizada aqui no canto. E eu vou salvar o meu projeto aqui dentro. Então eu vou voltar aqui no Dev C++. Antes de não ter criado nada aqui, eu já vou salvar. Posso salvar aqui o arquivo, porque aí à medida que eu for criando, ele já vai salvando. Mas também eu posso criar tudo e salvar no final. Então eu vou botar aqui o nome aula 01. E aí eu vou começar agora a escrever. Antes eu vou dar uma olhada lá como é que ficou esse arquivo que eu salvei aqui, ó. Então se eu vir aqui na pasta, vai ter um arquivo do dev, né, que é o arquivo source do arquivo file, né, onde eu posso editar ele, posso abrir por aqui ou abrir aqui o dev. E aí eu já começo aqui a escrita em C.
Antes de começar um programa em C, eu tenho que importar as bibliotecas padrão. Então eu começo colocando o jogo da velha e a palavra reservada include. Então o programa em C ele só vai rodar se tiver essa biblioteca aqui, ó, certo? E assim como essa tem outras bibliotecas que a gente vai poder utilizar. Agora eu coloco o colchete angular. Aqui na IDE, quando eu começo a digitar uma coisa, ele já completa para mim. Então eu digitei aqui um colchete abrindo e ele já colocou o fechando. Então, para eu digitar isso aqui, eu tenho que dar um espaço. Depois da palavra aqui, dá um espaço, só para ficar separado. E aqui eu já coloco a primeira biblioteca, que é stdio.h. As bibliotecas em C, elas terminam com .h. Então essa primeira biblioteca aqui é de entrada e saída, input e output. Mas a gente também vai utilizar outra biblioteca, que é a biblioteca da função system. Então antes eu vou criar aqui a estrutura do programa. Para colocar o programa eu vou colocar a função int_main, que é a função principal. Esse espaço aqui, ó, eu coloquei só mesmo por uma questão de organização, mas eu poderia deixar aqui junto, mas para separar a área das bibliotecas da área do programa, eu uso esse espaço aqui que fica mais limpo o código. Obrigatório abrir um parêntese e fechar, e abrir a chave e fechar. Então, como o programa já fecha para mim, eu só abro aqui o símbolo e ele vai fechar. E é aqui nessa parte que vai rodar o programa. Então, essa chave ela pode estar aqui embaixo também, não tem problema nenhum. Mas pode estar aqui em cima por uma questão de economia de linha. Certo? Vamos ver aqui o primeiro comando em C, né, que é o comando printf. O comando printf é o comando de saída. Então, se eu quero escrever algo na tela, eu dou aqui um printf, entre parênteses e entre aspas, eu digito o que é que eu quero que saia na tela. E aí, é comum entre os programadores escrever a mensagem Olá, mundo, como o primeiro programa é em uma determinada linguagem. Isso que se você não escreve essa frase aqui, você não consegue aprender aquela linguagem. Então, não vamos arriscar, né? Se eu corrigir aqui o print... Para finalizar aqui o código, né? Como falei, toda linguagem, toda linha aqui vai ter que ter um ponto e vírgula em C. Então, eu já coloco aqui um ponto e vírgula. Vou salvar. E agora eu vou rodar isso aqui. Ó. Então, eu vou clicar aqui em executar. Aí eu posso clicar aqui em compilar. Quando eu clico em compilar, ele vai rodar aqui, ó, e vai mostrar aqui todo o processo, quanto tempo demorou, né, o tamanho do arquivo e também se tem erros, né? Então, quando aparece 0 aqui é porque não tem nenhum erro. E também ele vai pegar e jogar aqui um arquivo executável, que foi o arquivo que ele compilou, né, que ele transformou o código, né, numa versão compilada, que é um aplicativo que eu posso abrir por aqui também. Aí agora eu vou executar, vou clicar aqui em executar e executar. Aí ele abre essa tela aqui, ó, preta aqui do prompt, onde ele vai mostrar aqui a mensagem, que é a única mensagem que eu escrevi, e essa tela aqui de comando para eu dar um enter para ele fechar. Ocorre que se eu abrir por aqui, né, nesse caso aqui é o aplicativo, ele vai abrir rapidamente e vai fechar, mas ele abre muito rápido. Para que eu consiga abrir por aqui, eu tenho que vir cá no programa e colocar uma pause no programa para ele parar na tela. Então eu vou colocar aqui uma função system, entre parênteses e entre aspas, a palavra pause e ponto e vírgula aqui no final. Aí agora eu preciso compilar, só que se eu vir aqui em executar e compilar, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro porque essa função aqui, pause, system pause, para ele executar, ele precisa de uma outra biblioteca.
Então eu vou colocar a outra biblioteca, que é a biblioteca stdlib.h. Então essa biblioteca que vai controlar essa função de system. Vou salvar e vou executar novamente. Pronto, aí agora ele funcionou. Só que eu vou perceber isso melhor quando eu executar isso lá na pasta. Então eu vou aqui na pasta e vou clicar aqui nesse programa. E aí vocês podem ver que ele vai abrir e vai fechar. Mas antes eu tenho que compilar aqui de novo. Vou compilar para que ele rode o programa e gere um novo código. Aí agora eu posso vir aqui e aí ele vai aparecer a mensagem. E agora ele ficou pausado e tem uma outra mensagem aqui, ó, mandando eu pressionar qualquer tecla para continuar. Aí quando eu pressiono, aí ele fecha. Vou abrir aqui novamente e aí perceba que está a mensagem: olá mundo, pressione qualquer tecla para continuar. Notem que ficou junto, né, a frase. Vou abrir por cá, vou clicar aqui em executar. E ficou junto a frase que eu escrevi e essa outra mensagem que é para encerrar a janela. Para eu poder evitar isso, eu vou agora usar o comando aqui que serve para pular a linha, né? O comando que serve para pular a linha é o comando /n. Esse comando aqui, na linguagem C, no Portugal e em outras linguagens, ele serve para pular a linha. Notem que a barra é para a esquerda, certo? Porque tem a barra para a direita, que é o sinal de divisão. Bom, então eu vou colocar o comando para pular a linha aqui em cima, depois da palavra mundo. Esse comando ele tem que ser digitado dentro da aspas, /n. Aí agora eu vou clicar aqui em executar e posso clicar aqui em compilar e executar para ele já fazer o processo. Nota que agora ele está aqui a frase e o comando que é para pressionar a tecla veio para baixo. Então eu posso pressionar aqui e ele finaliza. Se eu quiser dar mais um espaço, é só colocar outro /n, que aí ele vai colocar uma linha a mais. E eu posso clicar nesse botão aqui, ó, que ele já compila e executa. Então nota que aqui agora tem um espaço maior da primeira frase para essa frase de comando. Bom, se eu quiser escrever uma outra frase, é só eu colocar aqui um outro printf e aí colocar a frase aqui abaixo. Notem que eu não estou usando acento, nem cedilha, nem caracteres especiais, porque para eu fazer isso, eu preciso de uma outra biblioteca. Então, por exemplo, olá teria que ter um acento, mas se eu deixar ele com acento, ele vai dar um erro por conta dessa biblioteca que eu não iniciei aqui. Assim como você também, que eu abreviei, precisaria de um acento. Então eu vou deixar sem o acento por enquanto, mas depois eu vou utilizar a biblioteca para acentuar. Bom, então eu vou executar aqui esse comando. Vou compilar e executar. E aqui apareceu a mensagem, ó. Só que tem que ter atenção porque novamente ele apareceu aqui, ó, na frente da mensagem que é para pressionar a tecla. Então eu vou resolver isso aqui também colocando um /n aqui nessa frase de baixo. Ok? Vou salvar, eu tirei esse /n aqui para não pular duas linhas e vou executar de novo e compilar. Aí agora aqui eu tenho as duas frases. Olá, mundo, tudo bem com você? Então esse é o comando de saída. Em C, eu posso realizar um comentário para explicar algo no código. Então eu uso comentário para explicar algo no código. Então, por exemplo, para fazer um comentário, eu utilizo essas duas barras aqui, ou então essa barra com o asterisco. Então eu coloco isso aqui e realizo
o comentário. Assim também eu posso realizar o comentário, só que nesse caso aqui eu tenho que fechar com asterisco barra. Então existem essas duas formas de se realizar um comentário na linguagem C. Vou voltar para cá e já vou aproveitar e fazer um comentário nessa linha. Então coloco duas barras e faço um comentário aqui sobre essa linha. Então o comentário tem que estar de acordo com o que você vai explicar ali ou comentar na linha, né? Não pode ser muito vago. Então eu vou explicar essa linha, que isso aqui é um comando de saída, né? Comando de saída em C. Pronto. Então aí eu fiz um comentário. Esse comentário aqui, ele tá só explicando essa linha aqui, ó. Isso aqui realmente é um comando de saída. Agora eu vou realizar aqui um comando de entrada em C. Então eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar aqui um outro printf e vou perguntar aqui como você se chama. Interrogação. Vou colocar aqui um outro /n. Esse aqui também é um comentário de saída. Sempre que formos editando um código, a gente tem que ir testando, compilando e testando. Nesse caso aqui, ó, ainda está faltando ponto e vírgula. E agora eu vou salvar e vou executar, compilar e executar. Então aqui tá as três frases. Como você se chama? Então eu espero que agora a pessoa digite o nome aqui para repassar para o programa. Mas antes eu vou precisar agora trabalhar com uma variável. Então a variável que eu vou utilizar é a variável do tipo char, que é a variável para armazenar textos. Vou colocar aqui um nome para a variável nome. E quando eu trabalho com variável, eu preciso especificar aqui a quantidade de caracteres que essa variável vai receber. Entre colchete eu coloco aqui os caracteres. Vou colocar aqui 5. E também eu tenho que colocar ponto e vírgula. Eu vou salvar. Então vou aproveitar que vou fazer um comentário nesta linha. Temos a declaração de uma variável. Quando a gente utiliza variável em um programa, a gente usa o termo declarar, ou seja, a gente declara uma variável. Então a variável é essa aqui. Você já sabe que existem aqueles tipos primitivos de variáveis para trabalhar com texto, número real inteiro. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com texto. Bom, então agora eu vou usar o segundo comando aqui, que é o comando de entrada. E o comando de entrada é o scanf. O scanf, ao contrário do printf, ele vai receber leituras de informação pelo teclado, porque até então eu só mostrei na tela o que eu estou escrevendo. Agora eu vou precisar exibir o que eu estou receber o que eu solicitei aqui. Como eu solicitei como é seu nome, espera-se que a pessoa digite seu nome e ele possa retornar. Então novamente abro parêntese e aqui eu vou chamar a variável nome. Só que para chamar a variável nome em C eu preciso formatar a variável. Então eu preciso colocar aqui porcentagem S entre aspas, aí vírgula para separar, e aí eu chamo a variável nome. Então esse é o formato correto de se chamar uma variável em C. O scanf é a função de entrada, o %s é para receber textos
E nome é justamente a variável que eu declarei lá em cima. Agora, se tudo estiver correto, eu vou clicar aqui nesse botão compilar e executar e o programa vai rodar. E agora ele já está piscando aqui esperando que eu repasse um texto. Então eu vou colocar aqui meu nome, vou confirmar com Enter e aí o nome foi recebido e ele já finalizou o programa. No entanto, eu quero que esse nome aqui ele retorne para mim com uma mensagem. Então, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui só um system e vou colocar um comando aqui cls. Esse comando aqui ele tem a função de apagar tudo que foi digitado anteriormente. Então, quando ele receber meu nome, ele vai apagar tudo que foi digitado anteriormente. Vou testar aqui novamente. Então aqui, olá mundo, tudo bem com você? Como você se chama? Quando eu passar aqui meu nome e der Enter, ele vai apagar esse texto de cima e vai ficar só a mensagem para encerrar. Então aqui ele apagou e ficou só a mensagem para encerrar. Então vou aproveitar aqui e vou fazer um comentário sobre essa linha aqui e vou utilizar esse outro tipo de comentário. Então vou colocar aqui o comando cls Enter, serve para limpar o que foi digitado anteriormente. Pronto, então para finalizar esse tipo de comentário eu preciso colocar asterisco barra. Então esse comentário aqui, diferentemente desse daqui, é um comentário que eu usei parágrafos para escrever ele. Então o formato de escrever com parágrafo é esse. Necessariamente eu posso também escrever numa linha só, né? Então eu poderia fazer esse comentário numa linha, desde que ele fosse iniciado assim e terminado assim, certo? Então eu vou deixar ele como um parágrafo, já que é um comentário para parágrafo. Então existem tipos de comentários que são grandes, né? E aí precisa usar esse estilo aqui. Bom, explicado esse comando aqui da linha 10, agora eu vou retornar o nome da pessoa mais um texto. E aí eu vou usar o printf, parêntese, e vou colocar uma mensagem aqui, entre aspas, muito prazer, e vou retornar o nome da pessoa. Então agora, veja que o muito prazer, que é a mensagem de saída, vai ficar entre aspas. Depois da aspas, eu tenho que dar um espaço para ele separar o texto do nome. E agora eu tenho que dar uma vírgula e colocar a variável. Nesse caso a variável vai ser nome. E no final eu tenho que colocar aqui o ponto e vírgula para encerrar a linha. Só que ainda falta um detalhe aqui, ó. Lembra-se que quando eu usei aqui o nome, eu usei o %s para formatar o nome? Então eu vou ter que colocar aqui o %s também para ele formatar a saída do nome no printf, certo? Então se eu testar isso aqui, vou compilar e executar, ele pode não funcionar por conta desse detalhe, ó. Coloquei meu nome, ele vai apagar isso aqui, tem que aparecer muito prazer e o meu nome. Aí apareceu só muito prazer e não apareceu o meu nome, justamente porque eu não coloquei o porcentagem S, que é a formatação do nome, certo? Vamos testar agora. Aí agora sim, ó, muito prazer, e apareceu o nome. Só que continua aquele problema do espaço aqui, ó. Eu vou colocar aqui um /n aqui depois. Ou então vou colocar um /n aqui. Vou executar.
Ou então eu vou pegar esse barra N aqui e vou colocar aqui embaixo. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou dar um printf aqui embaixo, porque eu posso utilizar uma linha só para pular o espaço aqui. Pronto, então novamente aqui ele vai receber o nome, vou dar Enter, aí ele aparece aqui, ó, muito prazer, Isael. Bom, se eu quiser separar uma vírgula, colocar uma vírgula, né? Então eu tenho que colocar essa vírgula aqui dentro do parêntese, dentro da aspas aqui, ó. Então essa vírgula aqui, ela vai aparecer no texto. Já essa aqui está separando a variável do texto. Então essa vírgula é fora da aspas. Vamos compilar aqui e executar. E aí você vai ver a presença de uma vírgula apenas, ó. Então, muito prazer, Isael, e colocou a vírgula depois. Isso por conta da formatação. Então essa vírgula ela tem que ser aqui, ó. Muito prazer. Porque aqui está formatando a variável. E agora sim, vamos executar. Aí, muito prazer, vírgula e Isael. Bom, então esse é um programa simples, utilizando a linguagem C, com as bibliotecas e com os comentários. Para melhorar esse programa, eu posso colocar uma cor, né? Colocar uma cor no programa é muito simples. Eu preciso usar também a função System, só que aqui eu vou colocar Color. E aqui dou um espaço e coloco o código da cor, né? Então os códigos eles vão de 0 a 9 e de A a F. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 3. Então ele vai colocar o texto para a cor, vai colocar o 3 para a cor do texto, certo? Só que como é que eu sei qual é a cor? Bom, então eu tenho aqui uma tabela de cores para a linguagem C, né? Ele usa poucas cores, mas é interessante que se utilize essas cores para dinamizar um pouco a saída aqui do programa para não ficar só numa tela preta. Então, o 0 é preto, o 1 é azul, o 2 verde e assim por diante. Então, eu posso usar esses códigos aqui para cor. Então, se eu quero que o meu texto ele apareça verde, ou melhor, verde água, que é um verde mais cintilante, aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em cima, né? Porque o programa ele tem uma ordem de execução. Vou dar um system, entre aspas, colocar color, espaço e eu colocar aqui 3. E novamente não pode esquecer o ponto e vírgula. Salvar e agora eu vou executar e compilar e ele deve aparecer aqui o texto azul, né? Apareceu azul. Deixa eu ver se eu escolhi azul, o 1, né? Eu vou escolher aqui o vermelho, que é o 4. Se eu finalizar isso aqui e vou colocar aqui o 4. Pronto, então vai aparecer aqui vermelho o texto e tudo que eu digitar agora vai ficar vermelho. Posso também trocar a cor do fundo. Ao invés de ser preto, eu posso colocar uma outra cor. Então, deixa eu olhar aqui no padrão de cores. Então, eu vou colocar aqui o fundo para lilás e a letra para verde. Então, lilás eu vou colocar D e vou colocar 2. D2. Então, eu coloco D e 2. Então, quando eu coloco 2 caracteres, eu estou alterando agora não somente a cor do fundo, mas também a cor da letra. Bom, então aqui o fundo ficou lilás e a letra ficou verde. Eu vou mudar essa cor do fundo porque ficou um pouco
muito clara, né? Eu vou colocar aqui o roxo, que é o 5. Ficou um pouco melhor. Bom, então é dessa forma, deixa eu finalizar aqui, dessa forma que a gente cria um programa em C e que a gente estabelece aqui as cores, né, utilizando os comandos aqui System e também os comandos de entrada e saída. Até a próxima.